as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, se fosse vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, Investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar o pastor Marcos para vir aqui para frente, sentar aqui com a gente. É o senhor mesmo. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas. Nós temos 2 visitantes ali, né? Tem mais algum visitante? Não, né? Sejam bem-vindos. O que a igreja diz para os nossos amigos que estão nos visitando hoje? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e sejam a bênção. Gente, mas ficou assim muito bagunçado, né? Vamos ficar de pé? Vamos deixar eles assim bem felizes. Vamos deixá-los sentir mesmo à vontade. Vamos lá? Sejam Bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e sejam a bênção. glória a Deus. Vocês são muito especiais. Fiquem à vontade. Nesse instante, nós vamos falar um pouco. Hoje é o 16º dia da campanha de oração. Às vezes, paramos de orar cedo demais. Hoje quero convidar você a iniciar mais uma semana de oração, fazendo o seguinte clamor ao nosso Deus.
Senhor Jesus, ensina-me a orar e a ser paciente e perseverante em oração. Ensina-me a prosseguir confiante, mesmo quando eu ainda não tiver recebido a resposta. Em nome de Jesus, peço-te, ensina-me a não parar de orar cedo demais. Gente, às vezes a gente desiste, né? Outro dia eu estava até dizendo que eu estava quase desistindo de orar pela conversão dos meus pais. Mas nós não devemos nos cansar. Nós devemos ser perseverantes, né? A gente tem sempre que pedir em nome de Jesus e esperar que só o tempo é dele, não é o nosso. Nós aqui somos imediatistas, né? Você costuma dizer? Então, nesse instante, nós vamos tirar alguns minutos. Vocês irão orar. Vejam, lembrem algum motivo de oração que vocês já tinham desistido de orar. E, nesse momento, vocês vão estar orando. Depois, eu continuo a oração. Vamos lá? Todos. Pode ficar à vontade, sentado, em pé, de joelho. Fiquem à vontade. Pai de amor, Pai de bondade, eu quero nesse instante iniciar essa oração te pedindo perdão, meu Pai. Perdão, Senhor, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos, Senhor, te clamar. Ter sabedoria para sermos pacientes e esperar o teu tempo, meu Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para estarmos todos os dias esperando somente em Ti. Porque o tempo é teu e não nosso, meu Pai. Deus, vem responder de acordo com o teu querer cada desejo do coração dos teus filhos, mas somente segundo o teu querer, Paizinho. Não deixa que nós venhamos pedir errado, meu Pai. Que o Senhor nos capacite todos os dias a sermos pessoas tementes ao Senhor, verdadeiramente. Deus, eu te peço que este culto seja uma bênção, meu Pai. Que pessoas venham se render aos teus pés, que nós venhamos a sair daqui transformados verdadeiramente pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe ricamente e poderosamente esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que está em Josué 24, do 14 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com louvores neste momento. Jesus. Louvar a Deus.
louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Glória a Deus, sim, glória a Deus. Glória a Deus, sim, glória a Vamos ficar de pé, irmãos? E agora a gente gostaria de ouvir os irmãos adorando também. Viu, Niele? Viu, Tati? Viu, Socorro? As que estão lá atrás. Tiane, Rosário, as que estão lá atrás. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Tua voz é a voz que comanda o universo. Tua voz é a voz que comanda tudo que há em mim. O que há em mim. Grande Deus, Santo Deus, te louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Teus braços criaram o que há na terra e nos céus. Teus braços me abraçam, seguro estou em tuas mãos. Em tuas mãos. Grande Deus, Santo Deus, louvo com amor. Grande Deus, Santo Deus, maravilhoso és tu, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério, em tua glória, no mistério do teu amor por mim. Por mim. Amém? A palavra do Senhor em Provérbios 22:6 diz assim. Eu gostaria que todos
Leiamos juntos. Vamos lá? Instrua. Vamos ficar de pé e ler de novo. Provérbios 22, 6. NVI. Bora lá. Instrua segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desvie. Amém? Instrua a criança. Nós teremos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Nesse instante, nós vamos também dedicar nossa casa, nossa família, as nossas vidas no altar do Senhor. Amém? E os nossos filhos. E ofertas e pela palavra. Você pega o outro microfone. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, te rendemos graças, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, para te louvar, para exaltar o teu santo nome, ó Pai. Queremos agradecer, Senhor, nesse momento, pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas em teu altar, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que puderam devolver aquilo que é teu, Senhor. Aqueles que não puderam, Deus, que o Senhor esteja abençoando e derramando da mesma maneira as suas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, o pastor Marcos, que logo mais
irá trazer a tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que ele venha falar aquilo que vem de ti, Senhor. Que o Senhor esteja na direção de tudo, ó Pai, e que venhamos ouvir, Senhor, e colocar em nossos corações, e que venhamos sair daqui, Senhor, diferente do qual entramos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te agradeço. Amém. Amém. Pastor Marcos tem a palavra. Jesus. Jesus. Isso, tá bom. Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Nós temos, desde o primeiro final de semana do mês de maio, nós temos estado falando sobre família, temos estado falando sobre a oração pelos nossos filhos e os filhos. Nós temos incentivado tanto os pais e as mães estarem orando pelos seus filhos e os filhos também estarem orando pelos seus pais. E nós temos estado falando sobre esse assunto, e hoje não é diferente, nós iremos continuar falando sobre isso. Nessa noite, nós estamos, como eu disse, em uma campanha de clamor pelos nossos filhos, e temos incentivado também os filhos a estarem orando pelos seus pais. Temos enfatizado isso mesmo, né? A necessidade de clamar, a necessidade de clamar a Deus, para que Ele derrame bênçãos, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ensine a ser cristão e também para que, assim como nos alcançou pela sua graça, esteja alcançando também aqueles filhos que têm tirado o sono dos seus pais, aqueles filhos que, de repente, ainda não desfrutam da paz com Deus, não tiveram um encontro com o Senhor. Então, é uma necessidade de estar clamando, de continuar perseverante em oração. Então, a Bíblia ela nos conta a história de muitos pais sobre que passaram, que viveram o seu contexto. Mas a história que nós comentaremos hoje, ela chama muito a atenção. É a história de um clamor desesperado de um pai. Eu entendo, assim como aquela mulher que nós falamos no domingo passado, a mulher Ciro-Fenícia, que clamou desesperadamente em favor de sua filha, hoje nós queremos contar a história de um pai que clama também desesperado, né? Clamou de um pai. Depois de tanto tempo sem, né, tendo o seu filho lá e vendo seu filho em sofrimento, ele certamente já devia, né, ter pensado, porque no caso lá, nessa história que nós estamos aqui a narrar, aquele pai, ele presenciou os discípulos colocarem as mãos sobre o seu filho e não aconteceu nada. Ele continuou ainda, né, dando a impressão de que estava possuído, e ele estava realmente possuído, parecia epilepsia, né? Então, ele continua. No entanto, com a história desse pai, do qual nem sabemos o nome, porque o texto bíblico não cita o nome do pai que nós iremos já ler, que, a propósito, eu não disse o texto para vocês, mas o texto é Marcos 9, do 17 ao 27. Esse pai, esse pai dessa história, não aparece o nome dele. Mas nós podemos aprender algumas lições aqui que são do clamor desse pai, sobre o clamor desse pai, que são preciosas para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, convido você para abrir a sua Bíblia em Marcos 9,
do versículo 17 em diante. Marcos capítulo 9, do versículo 17 até o 27. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Embora o texto que eu queira falar é a partir do 17, eu vou ler a partir do 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Ainda de pé aí onde você está, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, a razão desse nosso ajuntamento aqui é para glorificar, para exaltar o Teu santo nome, para reconhecer que só no Senhor há vida, que só no Senhor há liberdade, só no Senhor há libertação.
Deus de amor, Deus de bondade, nós queremos nos alegrar na tua presença e caminhar a passos firmes como teus filhos. E nessa hora, ó Pai, que nos ajuntamos, nós queremos clamar ao Senhor, Pai, que fale aos nossos corações. Que o Senhor vá de encontro, Pai, a cada um de nós, a partir de mim. Que o Senhor nos fale. Que o Senhor nos exorte a mudança, a transformação de vida. Que o Senhor nos ensine a estar vivendo como cristãos em um mundo que é mau. Que o Senhor nos capacite a não arredar e nem ceder sequer 1 milímetro, ó Pai, da tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco enquanto pais, enquanto filhos, enquanto mães. Fala conosco, meu Deus, nós precisamos ouvir tua voz. Nós clamamos que o Senhor derrame da tua graça sobre cada um de nós. Que o Senhor nos alimente e nos fortaleça para percorrermos os caminhos do Senhor. Assim, meu Pai, pedimos que o Senhor nos capacite a nos aquietarmos nessa hora para ouvir a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. O tema desse terceiro domingo de campanha de oração, que nós temos, né, temos estado falando sobre isso, é quando os problemas parecem não ter solução. Quando situações que ocorrem parecem que não têm solução. Que aparentemente era o que ocorria aí. Sabe, esse texto ele me salta aos olhos, me deixa impressionado com algumas coisas. Quando Jesus fala com aquele homem, fala para ele, tem uma conversa com o pai daquele jovem, daquela pessoa, daquele menino, daquele filho. A pergunta que ele faz: há quanto tempo ele tem estado assim? E o pai vai dizer que desde que era criança. E o pai diz mais: os teus discípulos não puderam libertá-lo. Jesus diz que aquela geração era incrédula. Eu fico pensando aqui, hoje nós podemos olhar para trás, para a história, lá para mais de 2000 anos atrás, e talvez nós possamos imaginar assim, mas como é que pode? É Jesus que está falando, é Jesus que está andando sobre a terra, é através de Jesus que tem acontecido milagres, e ainda assim, Jesus está falando, na hora que ele fala ali, ele diz: até quando terei que suportá-los, ô geração incrédula? Ou seja, aquele povo toca em Jesus, tinha presenciado milagres de Jesus. Por exemplo, um dos milagres, que foi o primeiro milagre que Jesus inicia o seu ministério através desse milagre, é a transformação de água em vinho nas bodas lá do casamento do noivo, né? O casamento que estava acontecendo, e faltou o vinho, e Jesus vai então transformar água em vinho. É de admirar o que esse diálogo aqui de Jesus com esse homem. O que estava ocorrendo ali, a ideia do desânimo. Porque mesmo depois de dizer, quando Jesus diz assim, se tu creres, né, tudo é possível ao que crê. É interessante a palavra que ele diz, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. A ideia, a mensagem central e a lição para nós nesse texto é justamente que em Jesus sempre haverá esperança, por mais desafiador que seja o problema. Não importa que problema seja, não importa que adversidade seja, não importa que barreira seja, sempre haverá
esperança em Jesus. Sempre haverá esperança, e aqueles que clamam, eu me arrisco a dizer que aqueles que clamam a Jesus, crentes de que Ele é suficiente para resolver as questões da minha vida, não ficará sem resposta dele. Não ficará sem resposta de Jesus. Interessante, quando nós dizemos isso, no versículo, os versículos lidos aí, do capítulo 9, versículos 17 e 18. O que mais nos aflige, e que é o questionamento aqui, e que é a frase que colocamos aqui para pensarmos: quando tudo parece demorar demais. A Leide falou aqui sobre a oração e repetiu uma palavra que eu gosto de dizer. É comum ao ser humano, quando passa por crises, quando passa por dificuldades, quando vê a coisa sem solução, e o ser humano clama, geralmente nós queremos a resposta assim. Nós somos imediatistas. Realmente nós somos imediatistas. E muitas vezes nós temos que aprender com o Senhor, que nós temos que aprender e esperar no tempo dele, para que assim a gente vá descobrindo que nós precisamos nos lançar mais e mais nos braços do Senhor. E que quando nós fazemos isso, aí, como eu disse, nós não ficamos sem resposta. Então, nesse ponto que abordamos aqui, do versículo 17 ao 18, quando tudo parece demorar demais, eu chamo a atenção e peço a você, né, para que você pare um pouco e pense em como estava o coração desse pai. Ora, os discípulos não tinham conseguido libertar. Aquele filho estava desde criança. O registro aqui é que esse pai é um no meio da multidão. Pare e pense como é que está o coração dele. Você que é pai. A ideia, eu confesso uma coisa para vocês, eu não sei se é porque quando a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai ficando mais sensível a isso. Mas quando nós estávamos em Teresina, enquanto os meus filhos não chegavam, né, da universidade, eu ficava com o coração apertado. Por que eu ficava assim? Porque como eu trabalho na segurança, eu sei o caminho percorrido e eu sei dos perigos. Porque na época que trabalhei à noite ali, atendi muitas ocorrências naquela área. Não sei se é porque a gente vai ficando mais sensível, vai ficando mais velho e vai ficando mais apreensivo com isso. Mas a ideia do ver o filho liberto, do ver o filho bem, do ver o filho seguro, com saúde. Aquele pai, pare e pense no coração dele. E ele esteve diante dos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Então havia anos ali que ele recebia a mesma notícia sobre o seu filho. Não pudemos fazer nada por ele. A situação é muito negativa aqui, não é? Você já pensou? Você ouviu uma situação assim? Eu, assim, no meu tempo de pastor, eu já presenciei algumas coisas. E uma das coisas mais tristes que eu já presenciei enquanto pastor foi o dia em que eu fui levar um irmão. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu fui levar um irmão e foi ele, né, eu e ele,
a esposa com a bebezinha de 1 ano nos braços e a sogra. Como a esposa e a sogra não podiam entrar no hospital, entrei eu e ele. Aquele doutor Gilberto, que hoje parece que é o secretário de saúde do município, que vez por outra está dando entrevista. Eu acho que há uma diretriz para que, vamos dizer aqui, uma recomendação para que os médicos, quando eles vão dar alguma notícia ruim, eles não ficam arrodeando. Porque me parece que quanto mais arrodeia, pior fica. Então eles dizem logo direto, de cara. E essa foi uma das notícias mais tristes que eu ouvi enquanto pastor, enquanto acompanhava uma ovelha. Foi quando o médico disse: o seu câncer é terminal e você tem no máximo uns 6 meses de vida. Aquele homem saiu arrasado de lá. Quando nós saímos no portão, o carro dele estava lá na frente, onde fica ali aquele pessoal ali, mototáxi ali, e a esposa dele com a bebezinha no braço, lá do outro lado, sentada debaixo de um pé de goiaba, e a sogra sentada do lado. Eu abri o carro dele, sentei ali para dirigir, ele sentou do meu lado, a esposa entrou, e ele começou a se acabar de chorar. E você não tem uma solução. Tudo que você pode dizer é: descansa no Senhor. Ele tem a solução. Imagina aqui o coração do pai. Sempre tendo que ouvir, nós não podemos fazer nada. Nos nossos dias hoje, quantas pessoas não estão assim? Quantos pais não têm o seu filho mergulhado na droga? Quantos pais não têm que ir visitar o seu filho na prisão? Por conta de envolvimento com o mundo do crime. Mais uma vez, todas as suas expectativas foram aqui frustradas. Nem mesmo os discípulos de Jesus puderam expulsar aquele demônio. Depois Jesus nos informa sobre isso aqui. No texto à frente ele vai dizer para os discípulos, eles vão perguntar para ele por que eles não puderam. E aí Jesus vai dizer que algumas castas, com jejum e oração, não apenas os discípulos não tiveram respostas, mas a própria multidão. Né? Marcos aqui, ele descreve aquele pai como eu disse, apenas mais um na multidão. Normalmente em uma multidão não há silêncio, não é? E aqui nos é informado nos primeiros versículos que estava havendo uma discussão ali. E a gente fica a imaginar, um falava uma coisa, outro falava outra, né? As pessoas falando, gritando, apontando o dedo, né? Dando palpites. E aquele homem estava ali, buscando socorro para o seu bem mais precioso. E entenda por que aqui bem mais precioso. A sociedade judaica, naquele instante, eles prezavam pela descendência. E o filho que aquele homem tinha era aquele que estava doente. Se ele morresse, a linhagem dele acabaria ali. Por isso, o bem mais precioso. O Marcos faz questão de acrescentar esse detalhe, para indicar que quão barulhento era, né, estava aquele dia. Os escribas e os discípulos discutiam acaloradamente. Havia uma discussão. Eles gritavam uns com os outros.
e, sem dúvida, tentando reunir pessoas, né, para o seu lado. Que, a propósito, quero dizer uma coisa. Nós, batistas brasileiros, uma das coisas que nós aprendemos quando nós vamos ao seminário, que, diga-se de passagem, o seminário ele não forma pastores, ele forma teólogos. Quem forma pastores são as igrejas. Mas uma das coisas que nós aprendemos no seminário, que é muito interessante, a ética pastoral. E enquanto mantivemos a ética pastoral, uma das coisas que nós batistas não gostamos de praticar é proselitismo. Porque nós queremos seguir aquilo que Jesus disse: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Nós, batistas brasileiros, nós não precisamos pescar em aquários, porque nós entendemos aquilo que Jesus disse para os 2 filhos do trovão, quando esses foram pedir e falar, por conta de alguns que estavam falando em nome de Jesus e não eram do meio deles. E aí Jesus disse assim: deixai-vos. Eles estão falando, dizendo que eles estavam falando o nome dele. E aí ele vai e diz assim: quem comigo não ajunta, separa. Nós, batistas, não praticamos proselitismo, porque o proselitismo serve apenas para uma coisa: para dividir igrejas. O proselitismo deve apenas... As pessoas que praticam o proselitismo, as praticam porque acham que são donos da verdade. Acham que são donos da verdade quando dizem assim: venham para cá, que aqui você encontra Jesus. É assim, e nós dizemos que há um grupo que diz que quem não sabe o nome de Deus não vai se salvar, pois diz que é Jeová, e eles são os donos da verdade, só lá há salvação. Existe um outro grupo que diz que você até pode ser cristão, mas se você não guarda o sábado, você não vai se salvar. Então, são grupos que são donos da verdade. Então, todos os grupos que praticam o proselitismo, os praticam porque acham que você só vai ser salvo se estiver naquele meio. Nós, batistas brasileiros, nós não praticamos proselitismo, pois nós acreditamos que, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus é um povo que prega a palavra, eles têm a liturgia deles. Mas o fato da liturgia deles serem diferente da nossa, isso não impede que eles sejam salvos. Porque o mesmo sangue que foi derramado para salvá-los lá, é o mesmo sangue que foi derramado para salvar-nos aqui. Nós não somos donos do reino. Nós somos súditos do Rei dos Reis. O nosso dever é anunciar esse evangelho, que é salvação para todo aquele que nele crê. Como eu disse, uma multidão há gritos. Então, os escribas estavam aí, né, haviam discutindo, talvez querendo levar alguns para os seus lados. Né? O foco da discussão. E aí, no meio de tudo isso, um pai com um coração despedaçado. Sabe, quando eu penso nessa coisa, me fica o que a pensar. Na expectativa desse homem diante de Jesus. Ele estava diante de um homem que ele já tinha escutado, que tinha feito, muitos milagres já haviam acontecido. Ninguém na multidão havia resolvido o problema dele. Os discípulos tentaram, mas nada aconteceu.
eles colocaram as mãos sobre o menino, mas não surtiu efeito nenhum. Imagina só isso, esse cenário todo. Né? Às vezes, né, em nossa caminhada, as situações elas parecem demorar demais mesmo. Parecem demorar a serem resolvidas. Aí a ideia, aquilo que a Leide esteve frisando aqui, a ideia do ser perseverante. Porque é isso mesmo, porque nós precisamos mesmo ser perseverantes, lembrar que nem sempre as coisas acontecem ao nosso tempo. Mas eu tenho certeza que as coisas que estão nas mãos do Senhor, aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, aqueles pedidos que fazemos ao Senhor, eles não chegarão fora de tempo. Eles chegam no tempo exato. No tempo que nós estamos preparados para receber. Porque, de repente, se nós recebemos as coisas fora da hora, nós colocamos tudo a perder. Então, eu entendo de que, quando Deus está na questão, as coisas não demoram. Mas, de repente, Deus está nos preparando para receber. Para que não venhamos botar as coisas a perder. Né? Preciso esperar. Deus sempre chega na hora certa. Não chega nem um segundo antes, nem um segundo depois. Com a bênção. Por isso é importante, enquanto cristão, enquanto continuar clamando, mesmo que a coisa pareça demorar, o importante é nunca desistir. E nessa questão de estar orando, de estar clamando pelos nossos filhos, e você, filho, está clamando pelo seu pai, porque há no mesmo contexto também. Eu conheço uma história de uma família que a mãe, inclusive eu posso dizer que eu hoje sou batista e a minha família também congrega em uma igreja batista por conta dessa mãe. Né? Por conta dessa mãe que vou citar aqui. E assim, eu me converti na igreja que essa mãe congregava e congrega ainda hoje, ela é batista também. E naquela época os filhos dela eram criancinha e foram criados no Evangelho. Os 2 filhos dela são pastores. Mas entendam, o pai nunca se converteu. O pai nunca se entregou. Mas eles nunca desistiram de orar. Eles continuam orando por ele. Entende? Continuam orando. Então não é desistir. Uma outra situação sobre quando os problemas parecem não ter solução. Uma outra coisa que é necessário, que aconteceu aí com esse pai, e é um exemplo para nós de clamor, é quando alguém transforma a dor em clamor. Aquilo que o Paulo fez, aprendeu a fazer, que o Paulo apóstolo aprendeu a fazer. Eu falava isso hoje pela manhã na classe não sei se foi na classe de adultos aqui, ou se foi no estudo que estava fazendo discipulado, com o Breno e a Yasmin. Não lembro se foi aqui na classe, ou se foi lá com o Breno e a Yasmin, quando estava fazendo discipulado. Mas o Paulo, ele aprendeu. Imagina só o Paulo apóstolo, que Deus utilizou para escrever 3 cartas que estão na Bíblia. 13 cartas que estão na Bíblia. Paulo apóstolo que foi mordido por cobra e não morreu, Deus o livrou. Paulo apóstolo que pregou e plantou várias igrejas. Paulo apóstolo que, através dele, muitas pessoas foram curadas. Mas esse Paulo apóstolo tinha um espinho na carne, clamou a Deus, e Deus disse: não, Paulo, eu não vou te curar. Eu não vou tirar o espinho. Imagina só uma resposta dessa. Deus vai dizer para o Paulo: Paulo, a minha graça te basta.
O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o grande apóstolo Paulo vai confessar: quando sou fraco é que sou forte. Eu preciso deixar de ser cheio de mim para estar cheio da presença do Senhor. Enquanto eu estiver cheio de mim, achando que tenho solução para tudo, que tenho resposta para tudo, eu me mantenho distante das bênçãos de Deus. Foi isso que o apóstolo aprendeu, e é isso que nós estamos aprendendo aqui com a história desse pai. Aprender a transformar a dor em clamor. Entenda bem, não é em resmungo. Não é em lastimar da vida, a dizer: o Senhor me esqueceu de mim. Eu sou aqui a pessoa pior do mundo, que Deus esqueceu. Não é isso. Não é lastimar. Não é se achar coitadinho. Filho de Deus, não importa a condição social dele, ele não é coitadinho, ele é filho do rei. Ele é alguém que vai morar no céu. Não é para ter vergonha de ser cristão, de ser alguém que clama, que fala com o Senhor. É filho de Deus. Aprender. A palavra de Deus, ela motiva todo seguidor de Jesus a continuar insistindo em oração. Não existe em lugar nenhum na palavra de Deus um desestímulo, desestimular alguém para deixar de clamar, para desistir. Não existe em lugar nenhum. Mesmo quando tudo parece perdido, a palavra de Deus nos incentiva a continuar nos apresentando diante daquele que pode mudar a realidade, pode mudar a situação. Pode mudar a minha quanto aqueles que estão ao meu redor, quanto aqueles que eu clamo por eles. Deus, o Deus da Bíblia, esse Deus que é plenamente revelado em Cristo Jesus, é o Deus que responde orações, é o Deus que muda a história das pessoas. Muda a história daqueles que confiam suas vidas a Ele. Deixa eu beber um pouquinho de água, eu acho que minha voz está mudando. Então, mesmo no meio de todo o barulho da multidão, né, e ainda que a busca daquele pai não tenha dado certo na primeira tentativa, ele não desistiu de clamar a Jesus. Você vê que ele não desiste. Ele vai dizer: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós só aprendemos a pedir, a nos derramar na presença do Senhor, quando o Senhor é tudo que nós temos. Enquanto nós pensarmos que outros recursos podem solucionar, nós não aprendemos a clamar verdadeiramente. É quando nós nos voltamos e entendemos que todas as soluções, que todas as respostas nós podemos encontrar nele. É quando nós aprendemos a clamar verdadeiramente. Né? Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Foi o que ele disse a Jesus. Foi o que ele pediu a Jesus. Ou seja, a multidão não foi capaz de sufocar o grito daquele homem, daquele pai. Existem vários momentos, vários contextos de que nos é apresentada uma multidão gritando. Nos é apresentada uma multidão como empecilho. Na história do baixinho Zaqueu, que teve que subir na árvore, tinha uma multidão entre ele e Jesus. Né? Na história da mulher do fluxo de sangue, tinha uma multidão entre ela e Jesus.
também aqui na história desse pai, tem uma multidão que discute, que fala, que grita, mas não abafa o clamor daquele pai. Ele clama pelo seu filho. Ele rogou ao Senhor e suas palavras estavam cheias de desespero e dor. Não havia mais solução em nenhum outro lugar. Era o último recurso. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Ela havia gasto tudo e os médicos não tinham conseguido a cura dela. Havia também uma multidão lá, como eu disse. No caso dela, a fé dela a moveu e deu o entendimento que se ela simplesmente tocasse em Jesus, ela seria curada. Esse aqui é diferente. Quando Jesus diz que para aqueles que creem tudo é possível, é interessante a resposta que ele dá no primeiro momento. Quantos de nós não passa por isso? Eu creio. Mas ao mesmo tempo ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me. Quantos de nós já não passamos por uma experiência assim? E precisamos que Deus nos cubra com a sua graça. É por isso, meu querido, que um dos resultados mais preciosos na vida do salvo é a gratidão a Deus pela sua graça. Porque nós não merecíamos. Nós não merecemos. Nós não merecemos nem ser ouvidos pelo Senhor. Então, fico aqui a imaginar Jesus percebendo aquela voz em meio a tantas outras. O que Ele quer? A fala de Jesus, o que Ele quer? Pergunta Jesus. Então, um dos discípulos vai e responde. Ele quer ajuda. Ajuda para seu filho. Lucas acrescenta a palavra reveladora. Lucas vai dizer, dizem que ele é o único filho, esse é meu único filho. O que há de errado, então, com o menino? Jesus pergunta. E aí os sintomas parecem com epilepsia. Ele grita, convulsiona, espuma pela boca e se machuca. Descreve o pai angustiado. Eu já vi já presenciei alguém cair no meio da rua com uma crise epilética. E é um negócio tão sério que se alguém não, a pessoa fica tão inconsciente que se você não puxa, é perigoso dele sufocar com a própria língua. Alguns deles mordem a língua que a ponto de cortar, né? E é muito perigoso. Uma crise epilética. Né? Jesus pergunta os sintomas, e aí os sintomas são esses. Mas o que é importante, meu querido pai, minha querida mãe, independentemente da causa, né, que havia deixado o menino naquele estado terrível, o fato é que ele estava muito mal. Mas o seu pai também estava. É interessante aqui, porque no outro episódio do domingo passado, é uma mãe que sente a dor da filha. E é interessante que é muito mais natural, uma mãe ela é mais sensível às dores dos filhos, elas percebem, a mãe ela é capaz de perceber a dor do filho apenas pelo choro da criança, de reconhecer. O pai é mais difícil de perceber isso. Mas aqui nós temos uma ocorrência de um pai. Né? Ele estava mal também. Afinal, se o pai perdesse o menino, a família, como eu disse, terminaria ali. Não teria, porque era filho único, né?
morreria ali e o nome se perderia em Israel. Que foi a causa dos samaritanos. Não sei se vocês lembram da história das 12 tribos, mas as 12 tribos, quando elas se dividem, 2 tribos continuam sendo Israel. Mas as outras 10 se perderam a sua genealogia. Porque se misturou. E isso é resultado de até hoje ainda acontecerem guerras lá. Porque justamente por causa dessa mistura, eles são considerados por aqueles outros que são as 2 tribos como um povo impuro. Porque se misturou com outros povos. Para um judeu, essa era uma perspectiva arrasadora. Perder, né, a linhagem. Não ter uma descendência. Mas a dor daquele homem transformou-se em clamor. E aí nós vamos testemunhar aqui, o Marcos registra para nós que Jesus o atendeu. Imagina só, Jesus o atendeu. Aquele homem transformou a dor em clamor. É por isso que alguns exemplos, algumas ilustrações que a gente lê às vezes, certa vez eu li, né, o depoimento de uma mulher e no final ela terminava dizendo: aproveite o seu câncer. Como isso? Como pode aproveitar o seu câncer? Eu acompanhei os últimos dias, eu tive presente nos últimos dias de vida daquele irmão que eu frisei aqui, que eu falei aqui da história dele. Mas eu vi a grande diferença daquele homem no leito, no seu leito. Não sei se vocês já viram, já assistiram no jornal aquele povo africano que alguns deles, por conta da falta de alimento, ficam parecendo que está um esqueleto vivo, não tem mais carne no corpo. Cabeça grande, não tem mais só osso, os olhos, falta saltar para fora. Assim era o estado daquele homem. Mas uma das coisas que, na história dele, que também me deixou impressionado, porque assim, o câncer ele vai comendo a pessoa por dentro, e as pessoas que passaram por isso dizem que a dor é terrível. Mas o que me impressionou naquele homem foi que, no começo, ele estava tomando morfina para aplacar a dor. E quando ele descobriu que a morfina viciava, ele disse que não queria mais morfina. Foi uma decisão própria dele. Ele não queria mais morfina. O que eu estou querendo frisar a ideia de alguém que tudo que ela tem é o Senhor. É aprender a depender do Senhor. É a esperar no tempo do Senhor. A outra lição e última dessa noite vem justamente dessa frase que eu tenho repetido tanto aqui. Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Versículos 23 ao 24. Essa foi a declaração daquele homem, daquele pai. E Jesus atendeu o clamor dele. Nesse momento, a gente para pensar e nós precisamos ser bem honestos aqui. Quantas vezes nós já nos encontramos que nem esse homem?
Ajuda-me na minha pequena fé, na minha incredulidade, diante do problema que parece maior do que nós. E algumas vezes são maiores do que nós mesmos, mas não são maiores do que Ele. Não são maiores do que o Senhor. Senhor, ajuda-me a crer nesse dia. Como eu frisei antes, quantos pais não estão hoje como esse homem, em angústia por causa dos filhos? Quantas famílias não sofrem, vendo os seus filhos entrarem e saírem de tratamentos, de desintoxicação, e acham que tem que parar de clamar. Pai chorando, noite adentro, esperando seus filhos chegarem, muitas vezes não, e aí não sabem nem como eles estão. Assim como nos dias de Jesus, hoje há muitos pais na mesma situação dessa história aqui. Eu mesmo já presenciei alguns. Tanto na experiência pastoral, como eu disse aqui, já presenciei situações também no trabalho secular, vendo coisas assim. E eu creio que vocês também já devem ter testemunhado. Eu só não sei dos que estão aqui se tem alguma situação dessas. Porém, meu querido pai, minha querida mãe, hoje, 15 de maio, não é isso? 15 de maio? 16 de maio, 15 foi ontem. Esse 16º dia de campanha de oração. Jesus nos convida você, pai, e você, mãe, a continuar crendo que o milagre é possível. Jesus é quem faz milagres. Não é a nossa voz que determina, mas é Ele, aquele a quem nós falamos, que pode responder e fazer o milagre na vida do seu filho, na sua vida. É Ele. E se você se encontra na situação desse pai aqui, não tenha vergonha de dizer: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me na minha incredulidade. Não tenha vergonha de dizer isso, de reconhecer isso diante do Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos convida para isso. Nos convida a refletir e acreditar que é possível o milagre. Ele vai dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A história que eu vou contar agora é uma história que ficou no meu coração, essa história aqui. Uma mãe pediu oração em sua igreja por um filho que estava se envolvendo com pessoas erradas. Contudo, com o passar do tempo, o rapaz não apresentava nenhuma melhora. Então, decidiu pedir oração em outras igrejas que ela conhecia. Mas, para sua tristeza, seu filho piorava cada vez mais. Muito cansada de sofrer e já sem esperança de mudança, tomou uma decisão radical. Não vou orar mais pelo meu filho. Ela comunicou a decisão ao pastor e disse: pastor, não ore mais pelo meu filho. Não ore mais pelo meu filho. Eu já perdi a esperança. Ele não tem jeito. Certa vez ela estava chegando da igreja quando encontrou o filho na cozinha muito assustado. Mãe, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que estava em um poço muito fundo, quase morrendo e pedindo ajuda, desesperado, e ninguém me ajudava.
foi quando a senhora apareceu e me jogou uma corda. Eu a segurei e comecei a subir aliviado. Quando estava quase saindo do poço, não sei por que a senhora soltou a corda e eu caí novamente no fundo do poço. Eu não sei o que significa isso. Aquela senhora respondeu e disse: eu sei. Eu sei, meu filho, ela respondeu. Deus está me dizendo que não posso perder a esperança. E que devo continuar orando pela sua libertação. Não perder a esperança. Então hoje é dia de continuar orando. E confiando no Senhor. É Ele que tem solução. Como eu disse, se lhe faltam as forças, faça como aquele homem aqui da história. Clame. Não tenha vergonha de dizer: ajuda-me na minha pequena fé, na minha incredulidade. Vamos continuar orando a Deus. Nós temos, porque assim o tempo não nos ajuda no sentido de que a gente não pode estar de casa em casa, mas nós temos ferramenta, nós temos feito uso. E como eu não tenho tido tempo suficiente para estar à noite com os irmãos, porque estou fazendo discipulado, o irmão Manuel está me ajudando nisso. Todas as noites nós temos abrido, quando eu não faço, o irmão está pronto a fazer, para estar abrindo a sala de oração, para que os irmãos estejam intercedendo, estejam orando. Então, se você crê, meu querido, continue orando, venha participar conosco da sala de oração, interceder pelos seus filhos. E não é só para os pais participarem, não, porque os filhos devem também participar orando pelos seus pais. Não perca a esperança, como aqui na história desta mulher que havia desistido de orar pelo seu filho. Não perca a esperança, de jeito nenhum. Nunca na Bíblia você vai encontrar incentivo para desistir. E o mesmo Deus lá do princípio é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus para todo sempre. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Deus não muda. Nós é que mudamos, e graças a Deus por isso. Porque se fôssemos ainda o homem lá de 20 anos atrás, talvez nós não estivéssemos mais vivos. Como naquela época eu era o alcoólatra de final de semana. Alguém que pensava beber socialmente e beber esportivamente. Não existe essa coisa. Só existe um nome para isso. Alcoolismo de final de semana. Não existe outro nome. Portanto, meu querido, para a gente concluir aqui, transforme sua dor em clamor a Jesus. Não perca as oportunidades de se aproximar mais do Senhor. Porque, como eu disse, nós só aprendemos a clamar, nos derramar, nos entregar de verdade quando nós passamos por crises. Como disse o pastor Gilvão Barbosa, da Primeira Igreja Batista de Teresina, há mais de 10 anos atrás, quando eu participava de um congresso de pastores, e naquela época eu estava meio que sem saber se queria continuar sendo pastor ou não, mas ele disse uma palavra que nunca saiu da minha cabeça. E ele disse assim: olha, enquanto nós estivermos nesta terra, o crente tem que saber de uma coisa: ou o crente está em crise, ou o crente está entrando numa crise, ou o crente está saindo de uma crise. Nós temos que matar um leão todos os dias. Entenda bem isso. Então, o que quer que esteja afligindo o seu coração nesse dia, faça como esse pai. Clame a Jesus. Mesmo que a multidão tente sufocar você. Mesmo que o mundo queira dizer para você que isso é besteira, que não há solução no Senhor. Não pare de crer. Não perca as esperanças. Mesmo que as tentativas anteriores não tenham dado certo,
E ainda que pareça demorar demais, não deixe de crer, não deixe de ter esperança. Simplesmente clame a Jesus. Vamos orar sempre ao Senhor nosso Deus, que Ele salva, Ele cura e liberta os nossos filhos que estão sofrendo. Também os pais, porque tem filhos aqui que têm pais também que estão sofrendo, que estão ainda ausentes, não desfrutam da graça de Deus, não desfrutam da paz com Deus. Ore ao Senhor. Senhor Jesus, me ensina a compreender, me ensina a ser cristão, a caminhar como servo do Senhor. Me ensina a aguardar o teu tempo, a ser perseverante e esperar o teu tempo. Me ensina apenas a descansar e a esperar em ti. Creia sempre, meus queridos, porque no nome de Jesus, como eu disse, nós não ficamos sem resposta. Amém? Aí sentadinho mesmo, não vou pedir para você levantar não. Pode curvar sua cabeça, vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e deu o passo, Pai, em direção a cada um de nós. Muito obrigado, Deus querido, por ter vindo ao nosso encontro, por nos dar um entendimento e nos possibilitar, Pai, ter acesso à Tua palavra. A Tua palavra que é alimento para nossas almas. A Tua palavra que renova nossas forças. Deus querido, nós estamos nesta campanha, meu Pai, de estar intercedendo pelos nossos filhos. E nós intercedemos, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor, que é do Senhor que vem a libertação. Que é o Senhor que tem, Pai querido, a solução para o problema do ser humano. Que é o problema do pecado, meu Pai. Que nos arrasa, que mata. Por isso nós clamamos, nós suplicamos ao Senhor, pelos filhos dos teus filhos aqui. Nós suplicamos, ó Pai querido, por aqueles pais que têm chorado, Pai querido, por não saber onde estão seus filhos. Nós clamamos ao Senhor por aquele pai que tem o seu filho mergulhado no mundo das drogas. Nós clamamos porque nós sabemos que a solução vem do Senhor. E Pai, o Senhor sabe e conhece a realidade de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Tu sabe o que vai no coração de cada um. Tu sabe, Pai querido, quais são os medos, quais são as frustrações. Tu sabes, ó Pai querido, quais são os sonhos. E o Senhor sabe que nós precisamos. Meu Pai, muitas vezes nós pedimos coisas que não são necessárias, porque não sabemos pedir profundamente como nos convém. Por isso nós te pedimos aqui, meu Pai, nos ensina a orar, nos ensina a clamar verdadeiramente ao Senhor e esperar no Senhor. Deus querido, Deus amado, nós cremos que esta é a Tua palavra, este é o Teu evangelho de poder, é o Teu evangelho que liberta o homem aflito, que liberta o homem perdido. E Deus de amor, Deus de bondade, nessa hora o nosso pedido é que o Senhor esteja levando o Teu povo, esse povo que está aqui, para suas casas, mas que eles estejam, Pai querido, renovados pela Tua palavra, que eles se sintam alimentados pela Tua palavra, fortalecidos pelo Teu evangelho. Se porventura há aqui alguém, Pai querido, que está na condição desse homem, nós clamamos também assim, que o Senhor ajude na pouca fé,
Pois está escrito que o ser humano pode cair, mas o Senhor é aquele que levanta. E Pai de amor, Pai de bondade, nós nos alegramos, porque esse se manter de pé, Pai, não depende da força do nosso braço, mas depende, Senhor, da Tua capacidade, do Teu poder de nos manter seguros. Então, meu Pai, que o Senhor nos dê esse entendimento, de sempre confiar na Tua graça, confiar na Tua presença, confiar que os Teus propósitos é que são bons para cada um de nós. Fala, Pai, a cada um dos Teus filhos aqui, e que a Tua graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o Teu povo, hoje e sempre. E a igreja que crê diz, amém e glória a Deus. Meus queridos, nós terminamos aqui. Eu pedi para que gravasse o culto. Nós não iremos mais transmitir, né, vamos dizer assim, ao vivo. O que iremos fazer agora vamos gravar e depois a gente posta lá no canal, não é, para as pessoas assistirem depois. Durante a semana, como eu disse, nós continuamos com a campanha de oração. A gente está sempre, geralmente vai ser esses horários, porque, como eu disse, dependo aqui da ajuda do irmão Manuel, porque durante a semana eu tenho discipulado nas terças, quintas e sextas. Na quarta não faço porque a gente faz a doutrina. E na segunda-feira é o dia que eu tiro para descansar com minha família, né? Para dar atenção para minha família. Porque entendam bem uma coisa, viu, pai e mãe? Nós podemos ter uma semana cheia, mas não esqueça de ter um tempo para a sua família. A família, ela vem antes da igreja. Deus criou primeiro a família e depois Ele estabeleceu a sua igreja. Então, você que é pai, você que é mãe, dê tempo à sua família. Cuide dela. Não relaxe. Como eu disse certa vez para uma colega seminarista, quando nós relaxamos, o traficante adota. Entende? Então, não relaxe. Amém? Com a oração silenciosa, nós estamos, né, a gente termina esse culto dessa noite, e eu peço, né, enquanto você estiver orando, eu vou descer e complementar você ali na saída.